Seja bem-vindo a mais um SigmaCast. E hoje eu estou aqui com uma carinha bem conhecida de vocês, com o Marcelo Tavares, e a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é um tema que as famílias chegam com muitas dores para conversar com a gente, que é sobre mudança de escola. Quando mudar, por que mudar, como é que vai ser essa adaptação. Então, roda a vinheta para a gente começar. Seja bem-vindo, Marcelo Tavares. Muito obrigado, estou muito feliz de estar sentado desse lado da mesa e principalmente conversando com você, Ana Camila. É mais do que um prazer, é quase uma realização. Que isso, gente. Olha que ele já tentou fazer podcast comigo muitas vezes e toda vez alguma coisa acontece. Estou muito feliz, ainda mais para falar de um assunto tão importante, tão central nas discussões das famílias. E eu acho que é central nas nossas discussões também, né? O que leva as famílias a tomar a decisão de mudar de escola? Porque escola tem essa prerrogativa. Tirando ali o início, a gente sempre está fazendo algum tipo de mudança, né? Então, queria saber de você. Quais são os principais motivos que acabam levando as famílias a fazer essa mudança? Olha só, eu costumo conversar com as famílias que eu vejo 3 grandes motivos que podem ser colocados em 3 caixinhas diferentes. Tem uma caixinha que é a caixinha logística financeira. Essa eu costumo dizer que ela, às vezes, é inevitável. A família está muito feliz com a escola, a família está muito satisfeita com as relações que a criança tem dentro da escola, só que, às vezes, o pai é um funcionário público, a mãe é militar e eles precisam ser transferidos. Da mesma forma, existe a limitação financeira. Quando a gente fala do mundo de escolas particulares e as famílias estão passando por situações adversas, isso pode acontecer, isso está dentro da realidade da vida. Às vezes, a família é obrigada a mudar de escola porque aquela escola talvez tenha ficado muito cara no orçamento. Então, eu costumo chamar essa primeira caixinha da caixinha logístico-financeira. Tem uma segunda caixinha, agora a gente está se aproximando do mundo pedagógico, mas eu chamo da caixinha relacional, que é assim, é quando a família percebe que a relação da criança com as coordenações, a relação da criança com alguns professores e principalmente a relação da criança com outras crianças, que aquilo, apesar de todas as conversas que a família já teve na escola, apesar de todas as consultas, apesar de todo o papo que aconteceu entre família, escola, família, coordenação, família, direção, a família chega à conclusão que, olha, não deu, não obtive a resposta que eu esperava, ou então a resposta que foi apresentada, ela não me parece suficiente, acho melhor tirar. Claro que todas as vezes que uma família resolve tirar uma criança da escola, há um trauma, há uma ruptura. Mas me parece que essa ruptura é uma ruptura, talvez, às vezes, mais doída até do que a logístico-financeira, que ela está dizendo assim, caramba, a minha filha ou o meu filho estão vivendo uma situação relacional que eu não obtive resposta da escola e eu vou mudar. A terceira caixinha, eu costumo dizer que é a caixinha mais evitável, que é a caixinha pedagógica. O que é a caixinha pedagógica? Depois eu explico por que eu acho que ela é evitável. A caixinha pedagógica é quando a família começa a perceber na jornada do aluno ou da aluna que as expectativas que ela tem no processo de aprendizagem não estão sendo alcançadas. Então, eu acreditava que essa seria uma escola que iria se debruçar sobre Olimpíadas, que iria estimular na minha filha o espírito olímpico para que ela participasse da UBMEP Mirim, para que ela participasse da Canguru de Matemática. Ou então, indo para o outro lado do espectro, eu achava que essa escola iria incentivar o esporte, que seria uma escola voltada aos esportes, e eu não estou vendo isso. Por que eu digo que ela é a mais evitável? Porque todas as vezes que as famílias estão buscando uma escola, pode ser a primeira escola, ter conhecimento acerca do que aquela escola se propõe a entregar, a missão, os pilares, tudo isso já cria, de certa forma, um alinhamento entre escola e família acerca das expectativas para evitar essa ruptura pedagógica. Então, indo direto à pergunta que você fez, para mim são essas 3 grandes razões, logístico-financeiro, relacional e pedagógico. Mas eu acho que quando a gente está olhando tanto o relacional quanto o pedagógico, alguns sinais começam a ser dados. E eu gosto de falar, e venho falando isso sempre, que assim, o processo de construção, de mudança de uma escola, ela acontece desde o primeiro dia de aula, que é quando a família começa a ter suas pequenas insatisfações ali, e a criança,
né? E a partir dali ele começa a construir uma possibilidade de mudar de escola. Sim. Mas eu queria saber de você quais são os alertas, porque muitas vezes as famílias trazem para a gente insatisfações. E é uma insatisfação pontual. Quando é que essa insatisfação deixa de ser pontual até chegar num movimento de mudança de escola? Tá, excelente pergunta, excelente. E a gente nem combinou essa. Hein? Não. Muito bom. Essa é excelente. Eu acho assim, vamos separar em 2 grupos. Tem um grupo que eu chamo as famílias para uma reflexão. Tá? Um grupo de, digamos assim, sinais. Tá? Como você colocou. Quais são os sinais que começam, e eu gostei muito do que você disse, desde o primeiro dia de aula a aparecerem diante dos olhos das famílias? Então eu vou separar. Um grupo, o primeiro grupo desse que eu estou colocando aqui, é o grupo de expectativas mal alinhadas. Tá? Vou dar um exemplo. Eu não esperava que a minha filha, logo no primeiro dia de aula, voltasse para casa com tanto dever de casa. Poxa, eu estou insatisfeito com isso. Vou te dar um outro exemplo. Meu Deus, já é a 2ª semana e a minha filha ou o meu filho ainda não trouxeram nenhum trabalho de casa. Tá? Não estuda no Sigma. Assim, o que eu estou querendo dizer por que eu chamo isso de alinhamentos mal feitos? Porque, às vezes, os sinais que vão aparecendo para as famílias falando, poxa, será que eu tomei a decisão correta? São sinais decorrentes da falta de alinhamento de expectativa. No momento em que você coloca o seu filho numa escola, é fundamental que essas expectativas sejam alinhadas até para que você possa cobrar. Então, indo no seu ponto. Então, o primeiro conjunto seriam sinais fruto de uma expectativa mal alinhada. Eu esperava que o meu filho passasse as 2 primeiras semanas na quadra, fazendo esporte. Não imaginava que logo na 2ª semana já haveria trabalhos ou então testes. Então, às vezes, são sinais que vão desapontando a família, mas não são decorrentes de uma prática ruim por parte da escola ou então da negligência, mas do mau alinhamento. Tirei esse primeiro grupo. Sim. Vou para o segundo grupo, que eu acho que é o mais comum. É quando a escola, ela passa um alinhamento, ela mostra as expectativas e essas expectativas não são alcançadas por negligência ou erro da escola. Tá? E aí, nesse ponto, eu acho que existem 3 sinais principais. O primeiro sinal é quando as famílias não conseguem ter respostas, porque é normal. Coloquei o meu filho na escola, tenho dúvidas sobre o material, tenho dúvidas sobre os melhores canais de comunicação, tenho dúvida de por que esse trabalhinho veio no caderno e não foi colocado na apostila, quando que vai ser utilizado o material didático, quando que o primeiro livro paradidático vai ser lido. Nós que trabalhamos com escola, a gente precisa evitar aquela maldição do conhecimento, coisas que pra gente são muito claras e previsíveis, para as famílias não são. Então, eu acho que o primeiro sinal de que, caramba, as famílias podem começar a ficar insatisfeitas, sinais que são ruins para a decisão da família, eu acho que é a ausência de respostas de maneira intencional por parte da escola. Então, aqui eu estou falando, acho que é um papo, muita gente nos ouve, né, Camila? Eu estou falando mais com as pessoas que estão na escola. Acho que esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é um sinal envolvendo o relacionamento das crianças. Quando a criança volta para casa, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas voltar para casa, poxa, eu não conheço ninguém. Puxa vida, a primeira aula de matemática foi difícil. Caramba, aula de inglês, meu Deus, a professora não falou nada em português, eu fiquei perdido. Isso é normal. Esse impacto, toda mudança gera desconforto na vida. Mas esses sinais, né, que como você perguntou, eles fazem parte desse conjunto em que a resposta tem que vir da escola. A escola tem que preparar essa família dizendo, é isso mesmo, essas coisas vão acontecer. E o terceiro, então, o primeiro está diretamente relacionado às perguntas das famílias que têm que ser respondidas. Segundo, são sinais que vêm da dificuldade de adaptação da criança, que é normal, mas tem que ter resposta da família. E o terceiro sinal, me parece, que é relacional. É quando a família começa a falar assim, fulano voltou triste. Beltrano voltou incomodado.
Aí são sinais que a família tem que pensar assim, poxa, peraí. Mas, de novo, aí eu volto no primeiro ponto, procura a escola. Né? Mas se a escola não dá a resposta... Então, eu vejo essas 3 coisas para as famílias ficarem muito atentas. Acho que o primeiro ponto, falando mais com os gestores escolares, de que nós temos que ter a intenção de explicar às famílias, não cair na maldição de conhecimento, está tudo muito claro na nossa cabeça, mas não está claro na delas. O segundo, são sinais decorrentes da adaptação da própria postura, da própria metodologia da escola. E o terceiro sinal, que é o sinal relacional. Eu tinha uma... Trabalhou comigo muito tempo, Camila, que ela falava assim, escola tem que ser lugar de gente feliz. Aí eu falava para ela assim, eu concordo parcialmente. Eu acho que escola tem que ser lugar de crescimento. E esse crescimento ele precisa ser apoiado pela estrutura da escola. Então, quando a criança volta para casa triste, a primeira pergunta é por quê? O que aconteceu? Pode ser uma tristeza porque eu senti falta das minhas colegas e está tudo bem da antiga escola. Pode ser uma tristeza porque eu achei a aula de matemática muito difícil, tudo bem. Mas esse diálogo da família, buscar e tentar, a partir da escola, conseguir tirar o peso dessa mudança para fazer com que esse trajeto, essa caminhada seja mais fácil, acho inevitável. Mas é ruim mudar de escola? A gente estava conversando sobre isso, né? Num mundo ideal, e eu sei que o mundo não é ideal, não se muda de escola. Né? Você imagina você colocar o seu filho ou a sua filha na educação infantil e aí você pergunta o currículo da escola, que isso é muito legal para as pessoas que estão nos ouvindo, é uma provocação que eu faço, perguntem sobre o currículo, que a gente tem uma ideia de que currículo é a sucessão dos objetos de conhecimento de uma aula. Isso não é currículo. Então, quando a gente pergunta qual é, eu vou falar de história porque eu sou professor de história. Qual é o currículo de história daquela instituição? Primeiro nós falamos sobre período pré-colonial, depois período colonial, depois economia colonial, depois falamos sobre o processo de independência. Isso não é currículo. Currículo é, na verdade, a percepção dentro de um documento de qual vai ser a jornada da criança, quando ela entra e quando ela sai. Qual é a expectativa de indivíduo que vai sair da minha escola. Então, imagina uma escola que tem como elemento determinante a disciplina. O que vai estar no currículo? A nossa expectativa é que, passando pela nossa experiência de aprendizagem, essa criança vai saber respeitar hierarquias de forma disciplinada, entendendo a importância do comando. Tudo bem. Tem escolas que vão colocar, como é o nosso caso, a excelência acadêmica. O que é a excelência acadêmica? É a crença de que é possível ser melhor amanhã do que eu sou hoje a partir da cultura de estudos e de foco naquilo que eu quero alcançar. Ótimo. Então você percebe que todas as etapas da educação, começando na infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio, elas constituem etapas dessa jornada. Poxa, e se você quebra isso, principalmente se você muda de uma escola que tem uma visão para uma visão muito diferente, você não tem continuidade. É ruim? É. E quem diz que não é, besteira. É ruim. Mas a gente sabe que às vezes decisões ruins ou decisões não boas ou necessidades importantes vão acontecer na frente das famílias. E elas vão ter que tomar decisão, uma decisão difícil. Mas tem outra coisa que a gente fala muito, né, no nosso trabalho. Pior do que um final ruim, lembra disso? É um horror sem fim. Né? Pior do que um final ruim, sair da escola é ruim, né? Mas pior do que um final ruim é um horror sem fim. Então quebra, conversa, troca uma ideia com orientadores, coordenadores, professores e, se for necessário, muda. Mas realmente não é. Maravilha. Mudei de escola, cheguei numa nova escola e vou passar por um momento de adaptação com o meu filho. Tá. O que a família pode fazer para poder ajudar nessa adaptação? Tá bom. Assim, não tem regra, não tem bula de remédio, tá? Então, tudo que eu tô te falando agora é empírico. Por que empírico? São as coisas que eu venho observando como professor, coordenador e diretor de escola nesses últimos 25 anos. Eu acho que tem um primeiro ponto que é espere desafios, sabe? É aquela consciência assim, não vai ser um mar calmo, não vai ser céu de brigadeiro. Haverá momentos em que eu vou ter que sentar com meu filho, sentar com a minha filha, ir até a escola, entender por que esse paradidático não veio,
por que a apostila de matemática não está sendo usada nesse momento. Em momentos que a criança vai voltar e vai ter saudade, vai pensar na antiga escola, vai pensar no antigo professor. Então, espere esses momentos. Não entenda esses momentos como uma exceção. Eles são a regra. A exceção é quando uma mudança, por exemplo, escolas como Sigma, que permitem essa adaptação maravilhosa, mas nem toda escola vai conseguir fazer isso de maneira tranquila. Então, espere desafios, espere esses problemas, não como uma exceção desesperadora, mas como parte do processo. Acho que o segundo ponto, por parte das famílias, né, já que você está perguntando da família, tente entender a experiência do aluno. Eu sempre brinquei com famílias assim, ó. A coisa que a criança menos gosta de ouvir quando ela é apanhada na escola dentro do carro é: como é que foi o dia? Como é que foi a escola? Porque é uma pergunta genérica. Mas se a família sabe que naquele dia tem aula de matemática, olha que diferença de pergunta. Filho, hoje você teve aula de matemática. Como é que foi a adaptação? Porque a gente esperava que a aula de matemática fosse bem mais difícil aqui nessa escola do que na tua outra escola. Cara, o moleque, ele teve a percepção de que a mãe ou o pai, quem fez a pergunta, entende o momento que ele está vivendo, ele está vendo a experiência dele. Poxa, filho, a gente colocou você numa escola que tem tanta quadra, como é que foi o uso das quadras no recreio? Eu acho que quanto mais a criança entender que os desafios que estão na cabecinha dela, de alguma maneira, reverberam na cabeça dos pais, os pais entendem o que é o desafio, eles têm empatia com aquilo, ele se solta, ele fala, ele troca. Então, é sempre pensar com a experiência da criança. O terceiro ponto, que também é uma dica boa para as famílias, e eu estava conversando contigo antes do programa e você falou que, poxa, mas isso talvez seja um pouco mais raro. Seja as famílias conhecerem os documentos da escola. Eu sou e você sabe disso, porque eu sou um obsessivo produtor de manuais, mas por que eu gosto do documento? Porque o documento, ele é a única maneira que a gente tem de garantir, de alguma maneira, de perpetuar processo. Então, assim, quando uma família entende qual é o currículo de matemática, não a sucessão dos objetos de conhecimento, a sucessão dos conteúdos ou das matérias. Quando a família entende por que a semana de prova é organizada daquela maneira, quando vem o guia de estudo, se a família entende a nossa matriz disciplinar, então ela entende o que é importante para o Sigma, ela entende, estou falando agora no caso do Sigma, mas para qualquer escola, ela entende que para a gente é muito importante o uso do tênis. E não é só porque é uma regra descabida, é porque a gente sabe que a criança de chinelo pode ficar em algum momento descalça, pisar em alguma coisa, se machucar, ter interferência no processo de aprendizagem. Então, se apropriar desses documentos faz com que a família tenha até respostas melhores para os anseios do aluno. Então, a terceira dica seria essa. A quarta dica... Eu esqueci qual é a quarta dica. Fala aí, eu tinha botado a cola. A gente falou de conhecer os processos. Então. Ih, Marcelo, agora eu não vou lembrar das 5 dicas, não. Eu alinhei contigo que eram 5 dicas. Então, conhecer os materiais da escola, que seria super importante. Ter a expectativa de dificuldades que inevitavelmente vão acontecer. Ter a experiência do dia a dia com a cabeça do aluno, seria a terceira. Tem mais uma. Não, tem mais 2. Tu anotou aí. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu vou lembrar, vou lembrar, porque tem 2 dicas boas relacionadas a isso, mas eu acho que a gente já matou. Porque quando a gente estava conversando antes do programa, eu falei, cara, tem 5 pontos que eu acho super importantes. Mas se eu lembrar, eu volto. Tá bom. Mas uma coisa que eu quero te perguntar é o que a gente espera de uma boa escola? Porque a gente falou sobre a ótica da família. Agora eu queria, assim, o que a escola, uma boa escola, faz para poder melhorar esse processo de adaptação? Tá. E eu não estou falando só do primeiro dia, estou falando da adaptação do aluno como um todo. O acolhimento que acontece durante todo o ano, mas esse primeiro momento que é tão importante, principalmente para quem está chegando. Cara, excelente. Essa é uma excelente pergunta também. Vamos lá. Vamos tentar pensar a escola a partir de 4 parâmetros. E aí, cada parâmetro está relacionado a uma ação da escola. O primeiro parâmetro, eu acho que você, para quem não sabe, a Ana Camila é a nossa gestora comercial e ela cuida muito do marketing de relacionamento, e aí depois eu passo a palavra para você se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que o primeiro ponto, Camila, e você tem muito isso, é a consciência do frio na barriga de quem está chegando, sabe?
nós que estamos na escola há mais tempo, os coleguinhas que já estão na escola há mais tempo, voltar para a escola é um momento de celebração, é um momento de comemoração, de ver os amigos. E a gente não pode achar que o aluno que está chegando agora, ele vai ter essa mesma sensação. E tá tudo bem, ele está ansioso. Às vezes ele está até com medo, porque ele se sente pressionado, ele saiu por um determinado motivo e agora, será que tudo vai acontecer nessa escola de novo? Ele ouviu falar que a escola é muito difícil. Então, essa criança, ela está chegando com um misto de uma ansiedade, às vezes até, se é que pode ser positiva, mas ela está com esperança, mas ela está com temores. Então, eu acho que a escola tem que ter pessoas, por isso que eu falei de 4 ações, porque cada ação está relacionada a um grupo da escola. Eu acho que toda escola tem que estar pronta, tem que ter um grupo de pessoas pronto para pensar o tempo inteiro assim. Famílias estão chegando e alunos estão chegando que não nos conhecem. O que a gente pode fazer para que essa escola os abrace? O que a gente pode fazer para que desde o primeiro dia esses alunos se sintam abraçados e principalmente como se eles recebessem em cada momento, de cada minuto que eles estão ali, a seguinte mensagem de maneira quase imperceptível. Que bom que você está com a gente. Tá? 1. 2. Coordenações educacionais têm um papel determinante aqui. Tá? Essa era a dica. Porque escolha um ponto focal. Boa. Eu sabia que esse era um ponto importante. Então, vou juntar as duas coisas, tá? A Camila lembrou da outra dica das famílias que estão vendo essa mudança, como é importante buscar um ponto focal. O que é o ponto focal? O ponto focal é assim, quais são as pessoas ou a pessoa que vai ser a pessoa que vai me ouvir. Dentro do organograma da escola, qual vai ser a pessoa que eu vou marcar um horário? Vai chegar na escola a qualquer momento. Mas qual é a pessoa que eu vou para trocar essa ideia? E aí volta nessa tua outra boa pergunta, que é assim. Se, por um lado, a escola tem que pensar com a cabecinha da criança que está chegando naquele mar de novidades e está ansiosa, os coordenadores educacionais, que são aquelas pessoas, e talvez gestores, diretores que trabalhem em outras escolas, o coordenador educacional, independentemente do nome que vocês tenham aí, é aquela pessoa que cuida da rotina da escola. Que horas as crianças estão entrando? Que horas elas estão saindo? Por que essas crianças estão saindo muito de sala? Esse professor que chegou atrasado hoje, o que a gente precisa fazer? Essa criança saiu triste. Será que teve algum problema de relacionamento? Ouvi umas risadas altas dentro de sala. Será que aconteceu alguma coisa? Eu digo que o coordenador educacional ele é o grande protetor da rotina. Então, coordenadores educacionais devem estar atentos no acolhimento dessas crianças. A rotina dessas crianças é uma novidade. Se é uma novidade para todos os alunos, porque vira a chave do ano, tem um novo... Para essas crianças que estão chegando agora, a função das coordenações educacionais ela é determinante. Então, primeiro, o acolhimento mesmo, de preparação da escola, sabe? E aí eu vou até te fazer essa pergunta depois, o que você vê isso no Sigma. Mas preparar a escola para o aluno novo falar, eles estão me notando, eles estão dizendo que bom que eu estou aqui. O segundo das coordenações educacionais, o terceiro, que é determinante, os professores. Porque, olha só, o Sigma é uma escola que pensa o tempo inteiro em excelência acadêmica. Só que o fato de pensarmos o tempo inteiro em excelência acadêmica e cultura de estudo não significa que nós precisamos acreditar que essas crianças já têm isso de forma pronta, principalmente os que estão chegando. Então, tu imagina uma primeira semana de aula, Camila, que ao invés de simplesmente sair vomitando conteúdo no quadro, se eu pergunto assim, pessoal, vamos fazer uma revisão rápida sobre os principais elementos do ano passado, os principais conceitos. Alguém aqui gostaria de levantar um conceito que não esteja tão claro? Então, e aí, quando um aluno novo, isso é uma técnica de sala de aula, é o elogio estratégico. Quando uma criança nova levanta a mão e a gente diz, nossa, que excelente, muito bom, gente, olha só, o João chegou agora e está aqui trazendo a necessidade da gente voltar nesse conceito importante. Então, os professores precisam ter essa visão. Olha que legal, o professor tendo a visão, a coordenação educacional tendo a visão, o professor no que se refere ao conteúdo e à instrução, o coordenador educacional no que se refere ao acolhimento da rotina, um setor dentro da escola que cuida desses pequenos detalhes, tudo bem, pode chamar de marketing relacional, mas que mostra que bom que vocês novos alunos estão aqui. E o quarto, que já que você falou das dicas da escola, os alunos têm que estar preparados para isso. Grandes escolas internacionais, Camila, usam um termo que eu gosto,
mas a gente precisa pensar para portuguesar, que é o Academic Buddy e o Social Buddy. O que é isso? Como a presença de alunos novos nas escolas internacionais ela é menor, a chegada de alunos é menor se comparar às escolas brasileiras. As escolas já se preparam para ter uma pessoa, um aluno mesmo, que é o Social Buddy. Então, ele tem até um embleminha que é assim, o que é o Social Buddy? É que vai mostrar qual é a quadra legal para jogar bola, se é uma menina que vai dizer quais são os lugares bacanas onde a gente consegue fazer os nossos esportes, quando é que a galera se reúne, quando é que a gente quer fazer uma resenha aqui. E o Academic Buddy é aquele cara que vai estar lá do lado dele no caderno, no livro, mostrando isso. Então, assim, se você pensar nesses 4, né, stakeholders, né, esses 4 agentes, né, a escola enquanto instituição pensando nesse marketing de relacionamento, e aqui a direção da escola está envolvida nisso tudo, tá? Mas o marketing de relacionamento, coordenação, o professor e os próprios colegas. Se esse quadrilátero, né, se esses 4 pontos funcionam, você imagina, a criança chegou, foi bem recebido, o coordenador educacional dá um abraço nela, orienta a rotina, o professor levou a sério que ela está chegando agora e os colegas estão acolhendo. Pô, isso é bacana demais, né? E aí do ponto de vista aqui de marketing, normalmente a gente trabalha com 2 grandes frentes, quando eu estou olhando para a escola. A primeira, eu quero que essa escola seja maravilhosa para quem está dentro. E a segunda, eu quero que essa escola seja maravilhosa e tenha essa percepção para a comunidade ali onde essa escola está inserida. E quando eu estou falando dessa escola ser maravilhosa para quem está dentro, eu quero que a pessoa que chega, ela se conecte com aquela escola em todas as nuances. Desde a marca. Então, assim, quero vestir a camisa, sabe aquela coisa de empresa mesmo? Então, o aluno ter orgulho de colocar o uniforme dele, a família sinta orgulho de colocar esse uniforme e, de alguma forma, se relacionar com aquela comunidade, que aquela comunidade é tão forte. Então, tudo que a gente faz é para que as famílias e os alunos se sintam cada vez mais parte desse processo e dessa escola, porque é um organismo vivo. Eu posso fazer qualquer coisa de campanhas maravilhosas, utilizando imagens dos alunos, de inteligência artificial, se for o caso, mas nada vai pagar o relacionamento que essas pessoas vão construir entre elas. Então, o que a gente faz no marketing é incentivar esse relacionamento. Então, eu quero que uma família que esteja chegando na escola, ela se sinta muito bem-vinda, que esse aluno ele sinta que ele é realmente especial para a gente a cada minuto. Então, desde a hora que ele entra, se for com um abraço da coordenação, o diretor ali na frente falando para ele que está tudo bem. Às vezes a gente não precisa nem de grandes investimentos, né? Cada escola tem seu porte, faz o que está dentro das suas condições. Mas eu acho que o principal é isso. Às vezes um olhar faz toda a diferença para aquele aluno que está chegando. O aluno chega com medo e a gente mapear todos esses sentimentos, sabe? Assim, eu acho que isso serve para diretor, isso serve para professor. Cara, quais sentimentos que esse aluno está chegando? Né? Igual a gente falou na educação infantil que o aluno sente um abandono, porque ele estava em casa e a gente está falando agora de crianças que nasceram num período que pós-pandemia, onde muita gente está de home office. Então, assim, às vezes tem contato ali o tempo inteiro com o pai. Verdade. E aí é o primeiro momento de ruptura mesmo. E essa ruptura pode ser o mais branda se ela for pensada com a tal intencionalidade pedagógica que a gente tanto fala, né? Dá uma dica aí para a galera que está ouvindo a gente, sei lá, e que trabalha em outras escolas. Acho que não tem problema a gente dar uma dica interessante. Qual seria uma iniciativa assim, bacana que você acha para gerar esse acolhimento? Uma iniciativa de marketing mesmo. No ano passado, nós fizemos uma ação que foi uma ação super simples, que foi das famílias deixarem uns recados para os seus filhos. Durante todo o ano, os alunos iam lá revisitar. E muitos escreviam seu nome por cima, sublinhavam o nome do pai e da mãe. Então, é uma ação simples, mas que mostra esse vínculo da família com os alunos. A intenção é exatamente essa, que a família se sinta parte, que a família possa realmente deixar ali o seu carinho para o seu filho, demonstrando que vai estar com ela durante todo esse tempo, que independente daquele período na escola, a família está junto, e o aluno sentir que ele faz parte desse processo. Então, assim, quando o aluno ia lá, onde o recadinho do pai, às vezes, e foi lindo, porque os pais deitavam no chão para escrever, você lembra? Deitavam no chão, outros escreviam em cima, a criança embaixo. Então, assim, é uma forma tão simples e que qualquer escola pode fazer, porque é só um carinho. Isso não exige grandes investimentos, né? Eu acho que uma outra coisa
a coordenação precisa estar muito receptiva. Então, a gente tem a prática de deixar os coordenadores e os diretores na porta da escola ali nos primeiros dias de aula. Não só no primeiro dia. Porque os primeiros dias são dias de criação de vínculo. Os professores estão lá, os assistentes pedagógicos estão lá, mas os coordenadores estão ali mostrando que eles estão presentes, que eles querem conversar, que eles estão ali abertos a conversar com a família. E, às vezes, é uma mãe que está ansiosa, é um pai que está ansiosa, e a gente suprir essa necessidade ali de forma imediata. Às vezes até uma reclamação que quer fazer, mas faz com quem vai tomar, com quem ele sente que pode tomar a decisão. E aí ele vai construindo esse vínculo, que é o ponto focal que você falou. Eu fiquei pensando nisso, né? A importância, duas coisas que você falou que eu fiquei pensando aqui, e o nosso tempo já estourou. Ixi. Que eu fiquei pensando, primeiro, é como que, para a família que está chegando, ela entra na escola, ao invés daquele pátio cheio de crianças entrando e os coordenadores e os diretores dentro de sala, quando as pessoas que fazem a escola se movimentar, né, que criam a estrutura para que as crianças possam aprender, essas pessoas estão ali na porta recebendo a gente. Que coisa forte, né? É um carinho. É um né? carinho. Que coisa forte. Assim, caramba, eles estão aqui, né? Eu estou vendo quem é elas, estão recebendo o meu filho, estão dando bom dia. E a outra coisa que eu acho que a gente até combinou que a gente tem que falar num outro podcast, e eu acho que resume esse papo que a gente está tendo. Mudar de escola, entrar numa escola e também mudar de escola é entrar numa comunidade ou mudar de comunidade, né? Porque escola é comunidade. Então, tudo que a gente falou envolvendo os temores, as estratégias, as dicas, conhecer as regras de uma comunidade, conhecer... A gente pode pensar isso em qualquer situação, né? Eu estou viajando aqui. Estou pensando, você vai morar numa cidade nova, né? Eu que vim do Rio de Janeiro e vim para Brasília. Os códigos de Brasília são completamente diferentes. Se eu fizer o que eu faço aqui para atravessar a rua e no Rio de Janeiro, eu vou ser atropelado. Porque esse código não existe. Esse código não existe. Já passei muita vergonha em outras cidades. Não é? E aqui é um código. É um código. O código... Tô dando exemplos banais, mas é para entender o meu ponto, né? Como que quando a gente muda de comunidade, a gente faz uma virada de chave. E é muito bom ter pessoas que nos apresentam, né? Que nos acolhem. Quando eu cheguei aqui, era uma sensação de estar meio perdido. Então, tanto as pessoas dentro do Sigma, quanto meus parentes aqui de Brasília, me recebendo, fazendo um churrasco, falando sobre as coisas que acontecem em Brasília, você se sente acolhido. Se essa coisa a gente sente nas relações pessoais, você imagina isso na escola, que é também uma comunidade, né? Então, eu acho que a gente levantou algumas dicas importantes aí, no sentido até de acalmar um pouquinho o coraçãozinho, né, das mães e dos pais que tomaram essa decisão, tomara que em favor do Sigma, que é para a gente cuidar dos filhos de vocês, mas que nunca é uma decisão fácil. E a gente tem muitas famílias que vêm de mudança de estado também. Então, você imagina a ruptura para a criança, porque é dupla, né? O mundo dela, ela mudou 100%. Verdade. Né? Porque para a gente essa dimensão é um pouco menor, claro, e o impacto é muito grande. Mas para as crianças, imagina, ela passou a vida inteira ali naquela situação e de repente muda, está chegando tudo novo. Até o sotaque é novo. Pois é. Né? As então, expressões. Assim, exatamente. As expressões. O que vocês falam aqui em Brasília que eu não entendia no início? Ah, tem várias, né? Sacolé é o quê? Picolé. Não, sacolé. Não, é din-din. Din-din. Din-din no Rio de Janeiro é dinheiro. Você já comprou din-din? Falei, que se compra dinheiro aqui em Brasília? Din-din. Então, mas parece brincadeira, mas essas pequenas mudanças, né, como você falou, do sotaque, da língua, coloca isso agora para um indivíduo em formação. É isso. Né, que está diante de um ambiente onde ela vai passar a maior parte do dia dela. Agora, deixa um recado, então, já que a gente já estourou nosso tempo, para as famílias que estão passando por esse processo. Primeiro, de frustração de onde está, né? Porque ela pode não estar sofrendo uma frustração com a escola, mas pode estar com a situação dela, então é uma frustração. E tomaram essa decisão de mudar de escola. Qual o recado que você deixa para essas famílias? Tá. Meu recado mais forte está relacionado a libertem-se da culpa, sabe? Nós pais, eu sou pai, você é mãe, nós temos sempre como ideal a busca pelo melhor para os nossos filhos. Então, se essa decisão foi tomada, talvez as crianças não tenham nem condições de conseguir mensurar os motivos. E transformar isso numa dor só piora a situação. Foi inevitável? Foi uma decisão? Foi o que a família achou melhor? Ótimo. Celebrem. Acreditem
que essa mudança é uma mudança que sim pode gerar frutos no médio e longo prazo extremamente positivos. Uma vez libertados da culpa, ajam. Não fiquem esperando que o indivíduo em formação vai conseguir fazer essa adaptação. Participem do processo. Foram as dicas que a gente falou. Conheçam os documentos. Conheçam os pontos focais. Estejam preparados para fazer perguntas significativas. Conheçam a rotina das crianças, se interessem por isso e mostrem para elas que esses desafios que estão na cabecinha dela não são fruto de insegurança ou simplesmente porque ela é uma pessoa insegura ou está de bobeira ou está de mimimi. Não, não é bobeira nem mimimi. Abraça isso e vive essa mudança, né? E um dia elas chegam na vida adulta e a vida adulta ela é marcada por essas mudanças. Então, para mim, são essas duas dicas. Libertem-se da culpa e ajam. Não fiquem sentados esperando, porque o que pode parecer nesse momento algo angustiante e até frustrante, como você colocou, daqui a pouco, numa nova comunidade, numa comunidade mais forte, numa comunidade unida, com resultados acadêmicos muito bacanas, vai todo mundo olhar para trás e falar que bom que a gente tomou essa decisão. E aí eu vou usar a sua dica, que a gente não falou, Qual? Que foi a quinta. Putz, grila, qual? Lembrem que a escola é um projeto de longo prazo. Excelente. Eu acho que esse é um ponto mesmo, porque podem haver novas rupturas no processo, mas você está olhando esse projeto como um todo. Não é uma coisa de curto prazo. Não é o ano que vem, né? Verdade. A gente está falando de uma sequência. A gente espera que essa criança fique na escola durante muito Sim. tempo, né? Então é isso. Mas tem uma... Peraí. Mas tem uma coisa que você falou que é muito legal. Qual? Que é assim, ó, reflexão final. Que é assim, uma vez perguntaram para uma família, depois eu vou te dar o contexto, mas aqui eu vou direto ao ponto. Assim, você deixaria o seu filho sem comida? Claro que não. Quando que eu vou deixar meu filho sem comida? Mas por quê? Porque os efeitos da falta de comida, eles são imediatos. A criança vai ficar de início chorosa, depois ela vai ficar fraquinha, ela pode ficar doente. Se ela ficar sem comida, ela vai morrer. Uhum. Quando a gente fala sobre a escola, ela dificilmente, ela às vezes é vista com a mesma objetividade imediatista. Que às vezes fala assim, é a escola, mas eu vou procurar a escola que é a mais barata. Eu vou procurar a escola que é mais perto de casa. Os efeitos da escolha da escola, eles não são imediatos como é o efeito da ausência da comida. Eles são de longo prazo. Então, da mesma forma que as famílias têm que ter essa visão, esperando os efeitos do longo prazo do currículo da jornada escolar, foi o que você falou. Não adianta esperar que na primeira semana a adaptação vai ser perfeita, a criança vai voltar feliz da vida. Pode ser que aconteça? Pode, mas se não acontecer, isso não é uma exceção. Então é isso, né? Você lembrou da última dica que a gente estava discutindo antes do programa, que é pensar na escola como investimento de longo prazo. E eu acho que esse ponto é importante porque às vezes é um ponto de insatisfação e a família já traz, não, quero mudar, não sei o quê. E não, calma. A gente está aqui para te ouvir, para acolher, para fazer o que precisar, né? E isso acontece em todas as comunidades escolares. Verdade. Todo mundo quer resolver o problema. Às vezes não tem condições, sim, mas a gente consegue. Muito Marcelo, bom. Camila, você foi incrível como host. Muito bom. Marcelo, muito obrigada Obrigado pela sua presença. Volte sempre. Sim, eu aceitarei o convite. Sim. Quem sabe que no próximo encontro eu estarei desse lado e você estará desse lado. Você me entrevistando. Vamos falar sobre formação de comunidade, tá bom? Boa. Muito obrigada. Não esqueça de ativar o sininho aqui. Nós temos episódios todas as semanas e você pode estar recebendo esse alerta para não perder nenhum, tá bom? Até o próximo.